Paz de Deus, irmãos. Nós vamos falar hoje sobre o assunto a justiça de Deus e o seu amor. Para nós compreender um pouco o amor de Deus, suponhamos que um motorista atropela uma pessoa a uma velocidade de 80 km por hora, onde o máximo permitido seria 60 km por hora. Neste momento de grande desespero, o motorista olha ali no chão e vê aquela pessoa acidentada à beira da morte. Ele eleva os seus olhos ao céu e clama por socorro a Deus. E clama por misericórdia. Deus dará consolo. E querendo ele, poderá dar também saúde ao acidentado. Essa ação de amor de Deus não viola a sua justiça, porque o amor de Deus será sempre com justiça. Mas as infrações cometidas e os processos que, porventura, surgirão neste sinistro ocorrido, com certeza ficará sobre o responsável que cometeu. Neste caso, o motorista. Como Deus é justo, ele não vai agir de forma que venha transgredir as leis daqui da terra. Todas as justas punição da lei, tanto terrena como a divina, virá sobre o infrator. Tratando do infrator ser um cristão, será a mesma coisa, sem acepção. Deus não se corrompe. Eu citei este exemplo para nós entender um pouco melhor a justiça de Deus, voltando ao exemplo do atropelamento que falamos. Suponhamos que o infrator que provocou o atropelamento pedisse a Deus que o livrasse também das multas e dos processos. Como Deus é amor e cheio de misericórdia, ele é justo. Irmãos, vamos entender toda essa conversa nossa aqui, inclusive o exemplo que foi dado. Deus é amor, só que ele também é justo. E Deus não se corrompe pela sua justiça, porque ele é justo. O amor de Deus, ele é enorme, ele é grande, mas ele é justo. Isso é bom nós entendermos. Por quê? Às vezes aguardamos, irmãos, que Deus faça algo para nós, mas se a nossa necessidade, o que nós queremos receber de Deus, não for justo, nós vamos pagar a pena. Por isso que está escrito que tudo que o homem planta, isto ele vai colher. Se nós entendermos que o amor de Deus é justo, nós não vamos, irmãos, reclamar. Nós vamos saber que estamos pagando porque erramos. Do outro lado, Deus nos conforta. Ele nos conforta pelo seu amor. Por que nós estamos falando assim? Porque nós éramos pecadores, fazendo toda sorte de pecado, mesmo que eu e o irmão não fez toda sorte de pecado, mas nós carregamos esta sentença herdada de Adão, entendeu, irmãos? E mesmo nosso pecado agora, após nosso nascimento, nós pecamos muito. Êxodo 23:7. De palavra de falsidade te afastará, e não matará o inocente, e nem o justo, porque não justificarei o ímpio. Se ele diz, eu não vou justificar o ímpio, e ele justifica o ímpio depois, ele não estaria supostamente mentindo para nós? Ele não faz isso, ele é santo. É impossível que Deus minta. Agora nós vamos perguntar como que ele nos justificou nós, sendo nós ímpio. Veja, irmãos, eu estou falando isso porque eu já vi, muitas pessoas já perguntaram, eu já vi muito questionamento sobre esta parte aí. Por que, irmãos, que ele fez isso? Ele justificou o ímpio, mas não deixou o seu pecado impune. A sua justiça que ele cobrou de nós, como nós não tínhamos condição de pagar, de ser justo, ele cobrou em Cristo. Toda aquela punição que nós tínhamos que ter, a nossa morte, a punição do pecado ali, que seria a condenação, que não tinha como nós se livrar disso daí, ele derramou toda a sua ira, que ele ia derramar em nós lá no juízo final, quando nós ia encontrar com o Senhor. O que ele fez? Ele fez em Cristo, seu Filho.
ele derramou a sua ira em Cristo. Ele moeu Cristo lá na cruz, como está Isaías 53. Deus derramou nele a ira. Todo aquilo que nós teria que passar para ser justificado, porque Deus não justifica o ímpio. Simplesmente justifica, sem mais, sem menos. Como se o Senhor falasse assim, olha, eu vou usar de amor de você, vou usar de misericórdia, eu vou perdoar os teus pecados e você não me deve nada e acabou. Como ele é justo, ele não faz isso. Porque ele já disse atrás, eu não justifico o ímpio. Então ele não justifica, Deus não vai falar e não cumprir. Então, irmãos, Cristo pagou tudo por nós. Todo o nosso sofrimento, nossa angústia, Cristo sofreu por nós. Ele pagou por nós. Ele foi moído, como nós já dissemos, né? O preço que nós tínhamos que pagar, ele pagou por completo. Agora, nós não recebemos a nossa justiça. Recebemos a de Cristo. Nós já falamos várias vezes isso daí, né? E vamos falar sempre. Paulo falou que ele não cansava de falar as mesmas palavras, mas ele queria que o povo entendesse o que ele queria dizer. E para nós o ponto fundamental é isso daí, é reconhecer Cristo, reconhecer Deus, o Espírito Santo e se encher dele. É isso aí, irmão. Se nós não tivermos essas qualidades que nós estamos sempre falando, jamais vamos conhecer Deus, jamais vamos entender o que Deus fez por nós, o que Cristo fez por nós. Nós não vamos conhecer quem é Deus, quem é o Espírito Santo, quem é o Pai, quem é o Filho. Nós ficamos aí numa confusão. E não é assim, Deus não chamou para nós para viver em confusão. Por isso que nós falamos sempre, irmãos, do mesmo assunto. Todo foco é salvação, é como se portar diante de Deus, como procurar agradá-lo, é conhecer o amor, conhecer a caridade, é se encher de todas essas caráter de Cristo, de Deus, ter o caráter de Deus em nós, em todo movimento. Nós estamos falando, nós estamos aí, irmãos, falando, mostrando que somos cristãos, no comércio, onde nós passamos, nós estamos refletindo, irmãos, o que está em nós, o caráter. Então nós estamos falando a respeito do justo amor de Deus. Ele vai agir em nós com justiça. Às vezes nós sofremos, irmãos, não é porque Deus não está junto de nós. Sofremos não porque falta o amor de Deus. Aonde que opera o amor de Deus? Em nós. A justiça dele, ou melhor, o que nós fizemos, irmãos, que foi infração diante de Deus, desagradamos a Deus, ele vai trabalhar no Espírito Santo para que nós pedimos perdão a ele. Mas se nós cometemos qualquer coisa fora da lei terrena, esta, irmão, nós vamos pagar por ela. O que ele vai dar para nós é conforto, é entendimento, para nós entendermos o que o Senhor fez por nós, o que é o seu justo amor, o seu justo juízo em nós, porque ele conhece a nossa fraqueza, então ele vai nos ajudar, vai dar nos conforto, mas aquela infração que nós fizemos, irmãos, aqui na terra, como nós demos o exemplo de um carro, qualquer coisa que nós fizermos, isso nós vamos pagar. Nós temos que entender isso aí. Senão alguém pode falar, Deus não está comigo, Deus me abandonou, Deus me deixou. Não, ele não fez isso. Ele vai com o amor dele nos ajudar, nos abençoar, mas se é uma infração de trânsito, vamos pagar ela, ele não vai livrar nós. Se cometemos, irmãos, qualquer coisa que veio ferir as leis terrenas, nós vamos passar por ela até ser preso. Se nós fizermos alguma coisa, irmãos, que venha porventura a ser preso, às vezes não por uma coisa que nós premeditamos naquilo, mas se a lei condena, a prisão está para nós. Agora, se a lei quiser agir injustamente com nós, querendo nós pagar algo que nós não devemos, aí sim entra a justiça de Deus. Porque Deus é justo, ele vai trabalhar com justiça nas nossas causas também. Aí sim entra Deus. Se nós andar justo e alguém por injustiça agir contra nós por má intenção, para nos prejudicar, e a lei terrena, a justiça terrena, ela não é pura, ela não é justa, e enquadrar nós em algo que nós não fizemos, aí entra a justiça de Deus. Aí sim entra a justiça de Deus. Irmãos, nós vamos encerrar e nós vamos falar nos próximos vídeos alguma coisa mais,
Mas é para que nós, esse esclarecimento, isso aí vai ajudar muito nós também a entender e conhecer melhor o nosso grande Deus. Deus abençoe os irmãos.